Eclesiástico, no capítulo 2, versículo 1. E enquanto você acha, eu quero ler um testemunho. Padre, por favor, leia. Estamos aqui para agradecer os 10 anos de encontro com Jesus. Padre, eu acompanho o senhor todos os dias pelo rádio. Meu filho, Tiago Roger, que não é o do Ministério Evangelizar, mas o Tiago Roger vivia no mundo das drogas, inclusive o crack. Hoje está limpo, é casado, uma esposa abençoada, filho João Gabriel, são ministros da Eucaristia, catequista, faz parte da liturgia. Eu, Ivanilda, cadê Ivanilda? Cadê Ivanilda? Me entregou agora, fica em pé. Cadê? Oh, minha filha, uma salva de palmas a Jesus por você. Eu, Ivanilda, dobro o joelho todos os dias, acompanho a experiência de Deus e na hora da misericórdia com o Senhor, sou evangelizadora porta a porta. Deus abençoe. Ivanilda, de Minas Gerais, parabéns, obrigado pelo seu testemunho. Faz a diferença, gente. Acharam o texto? Por que eu li esse testemunho? Porque não foi num dia de oração, foi? Foi numa novena? Foi num terço da misericórdia? Não, foi em muitos terços, não é, Ivanilda? Por isso, nós estamos aqui para ser curados. Mas é preciso ser curado no tempo de Deus. Filhos, eu proclamo essa palavra, a primeira parte. Você que está aqui no acampamento, você que está em casa, você que está me acompanhando pela TV Evangelizar, a partir do sinal da TV Canção Nova, nos foi concedido transmitir pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar. Meu filho, minha filha, se você se apresenta para servir ao Senhor, prepare-se para provação. Escuta, filho, toca o sino, sacristão, trouxe. Toca o sino, sacristão. Eu quero que você preste atenção. Deixa para conversar depois. O WhatsApp não vai falar da palavra de Deus, não. Hoje é um tal de WhatsApp para lá, para cá, ninguém reza mais. Pega a tua Bíblia. Filho, filha, se você se apresenta para servir ao Senhor, prepare-se para provação. Tenha coração reto, seja constante e não se desvie no tempo da adversidade. Una-se ao Senhor e não se separe, para que você no último dia seja exaltado. Aceite tudo o que lhe acontecer e seja paciente nas situações dolorosas. Por quê? O ouro é provado no fogo e as pessoas escolhidas no forno da humilhação. Confie no Senhor e Ele te ajudará. Seja reto o seu caminho, espere no Senhor. Vê, vocês que temem o Senhor, confiem na misericórdia dEle e não se desviem para não caírem. Vocês que temem ao Senhor, confiem nele e não lhes negará a recompensa de vocês. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos, povo de Deus, palavra do Senhor. E a salva de palmas juntos, porque a palavra do Senhor nos foi dirigida. Eu quero, Senhor, ser curado. Repita comigo: eu quero, Senhor, ser. Eu não estou sentindo firmeza. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, ser curado. Ser curado. E que a tua palavra me faça compreender. Me faça compreender os teus desígnios. Os teus desígnios em minha vida. Em minha vida. Bom, o grande problema é que nós, filhos, nós vivemos um modernismo perigoso. Nós queremos tudo na nossa hora. Nós queremos tudo no nosso tempo. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido,
Mas essa não é a lei de Deus. Essa não é a lei de Deus. Esses dias uma senhora ficou esbaforida perto de mim. Suava, transpirava, se tremia toda. E ela disse: por que Deus não me atende? Porque Deus não sei o que lá. Mas falou. E eu deixei, no retiro que eu preguei, segundo retiro nacional. Mais de 5.000 pessoas em Curitiba. Bom, aí eu olhei para ela e disse assim: minha filha, você rezou? Rezou? Pegou a senha? Que número que é a tua? Ela, o quê? Falei, qual que é a tua senha? Ela olhou para mim como nem entendeu. Eu falei, olha, a senhora está pedindo o quê? Ela falou, eu estou pedindo um emprego. Então, antes da senhora, tem uma pessoa com a senha diante de Deus pedindo a libertação do alcoolismo, outro pedindo para o filho não se matar, outro está com a senha pedindo para restaurar o casamento. A senhora rezou, espere a sua vez, Deus há de atendê-la, mas tem gente mais necessitada que a senhora. Eu não sei se isso ajudou, e por que eu trago agora? Porque às vezes nós queremos ser sempre o número 1 da senha, e às vezes nós temos que olhar que do lado tem alguém mais necessitado. Por que eu digo isso? Porque Deus tem uma pedagogia da demora. Inclusive, quem acompanhar a missa comigo, eu vou pregar que Marta também disse: Jesus, por que você demorou? Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Parece que Deus demora, mas é a pedagogia de Deus, e nós vamos ver. Às vezes o que parece impossível a curto prazo, eu cito Ivanilda, cito outro que tem testemunhos. Às vezes a pessoa no rádio diz assim: padre, faz anos que eu estou espelejando numa graça. Gente, Nossa Senhora esperou quanto tempo? Quanto tempo os santos esperaram? O que parece impossível a curto prazo se torna possível no tempo de Deus. Veja, as empresas hoje estabelecem tudo em série e tudo muito rápido. Nós vivemos um tempo onde nós queremos resposta online, soluções rápidas, tanto que as propagandas, elas são assim: em 24 horas você resolve, você chama um técnico e você não vai demorar. E nós queremos transferir isso para a vida da espiritualidade. Meu filho, se você está disposto a servir a Deus, se você está disposto a amar, e amar por amor de Deus é mais do que um sentimento, é uma decisão. Nós estamos aqui pedindo para sermos curados para amar, curados para amar o próximo, curados para amar a família, curados para ser um sinal no mundo, curados para nos amar, para termos um amor real conosco mesmo. Portanto, preste atenção, se você quer esse caminho, prepare-se para provação. Ah, meu Deus, Padre, prepare-se para provação, porque o inimigo não quer isso. O inimigo não quer nos ver curados em Deus. O inimigo não quer nos ver integrados, santificados, plenos do Espírito Santo. E as provações, sempre a pergunta é: o que eu aprendo com ela? Não se desvie no tempo da adversidade. Quem já passou por adversidades? Eu levanto as duas mãos. Sério? E o que é que Eclesiástico nos ensina? Não se desvie no tempo da adversidade. E ele dá duas pistas. Está marcando na tua Bíblia? Tenha o coração reto. Às vezes o nosso olho se desvia,
Às vezes nós nos inclinamos, lembrando o profeta Jeremias, nos inclinamos, nosso coração é inclinado pelo pecado original, que fica o batismo. Lembre bem, o batismo limpa, mas a natureza ficou machucada. Então essa natureza machucada, ferida, tem uma inclinação para o mal. Às vezes os nossos olhos, os nossos horizontes, a gente se perde, mas temos que manter o quê? O coração reto. Reto em quem? Em Deus. E duas virtudes que são estabelecidas aqui: constância, retidão e constância. Gente, acredite, muitas vezes isso é um perigo tremendo. Nós não somos constantes na oração, não somos constantes na vida de igreja. A nossa inconstância, que é até um pouco da nossa natureza, mas não na fé, é prejudicial. É prejudicial. Nós somos inconstantes. E o problema quando essa inconstância é no serviço a Deus. Você escutou aquela mulher no rádio, achou bonito. Ah, padre, eu estava no desespero, me falaram que meu filho se curava lá na Mãe de Santo, eu fui. Depois me arrependi. Por quê? Não foi constante. Porque não esperou em Deus. Você acha que Deus não ia atender? Claro, do seu jeito, explico. Esses dias um senhor me procurou, chorou tudo mais de um possível. Porque eu fui abandonado, porque Deus não me escuta. O que eu fiz contra Deus? Porque eu lutei tanto na minha vida, tanto, para me formar numa profissão conceituada, engenheiro civil. Dei da minha vida tanto, e agora com os meus 40 e poucos anos, fui dispensado. E eu estou pedindo por esse emprego nessa multinacional, porque meu trabalho vai ser reconhecido, eu tenho muito para dar, porque esse emprego é bom, esse emprego é nessa cidade eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho meus amigos, porque esse emprego remunera bem, esse emprego me dá um cargo estável. Eu falei: filho, para, você não acha que você está ficcionado numa única porta? E você está colocando muitas exigências para Deus, preenchendo um cadastro muito complicado? Por que você não pede para Deus: Deus, dai-me a graça de um emprego? Mas você escolheu uma porta e só aceita se for ela. Porque ele começou dizendo: o Senhor disse, batei a porta, vos ser aberta, mas você só está em uma. Constância na adversidade. Continua Eclesiástico: una-se ao Senhor e não se separe. Gente, eu não canso de dizer, eu preguei até, teve gente que disse que eu fui fazer um curso sobre o diabo. Não foi, era necessidade de explicar sobre como a origem do mal e não subestimar o mal. Nós não podemos, por favor, nós não podemos supervalorizar, mas nós não podemos negar a ação do Satanás e do diabo que Jesus enfrentou no primeiro domingo da quaresma que nós celebramos. Jesus não enfrentou o secretário, ele enfrentou o próprio. Ele enfrentou o próprio. Portanto, qual é a grande ação do diabo? Nos apartar de Deus. Você pode ter certeza, Deus te quer unido a Ele? Sim ou não? Deus te quer unido a Deus? Quem quer você afastado de Deus? Não tenha medo de falar. O diabo. Então o que diz o texto? Não se separe do Senhor. Aqui tem uma frase complicadíssima. Eclesiástico: aceite tudo que lhe acontecer. Ah, meu Deus, aceite tudo que lhe acontecer. Aqui me vem Jó.
De novo, vou falar do diabo. Que Jó era um homem temente a Deus? Sim ou não? Jó era um homem que tinha devoção a Deus? Era um homem que tinha muitos bens? O que o diabo faz? Foi lá acusar. Olha, Deus, ele é bom para o Senhor? Ele é um homem temente? Porque ele tem casa. Quem tem casa aqui? Ele tem família. Quem tem família? Jó tem filhos. Quem tem filhos? Quem tem um terreno para morar? Pois bem, olha a aprovação. O capetinha foi lá e disse assim: Deus, ele é temente porque ele é bom. Ele é bonzinho porque ele tem tudo. Ele tem casa, ele tem família, ele tem filhos, ele tem terra, ele tem plantação. Começa a tirar as coisas dele e você vai ver como ele vai murmurar. Verás como ele vai xingar e blasfemar. Agora se coloque no lugar. Deus permitiu. Nunca diga Deus me tentou. Escutou? Nunca. Deus nunca tenta. Que ele permite o diabo nos tentar. E o diabo foi, tirou a família. Jó se rebelou contra Deus? O diabo foi, tirou a plantação, pegou fogo. Jó se rebelou? Tirou a esposa, tirou os filhos, mandou uma doença. Você entende? Que às vezes nós passamos por provações para termos a oportunidade de manifestar o nosso amor a Deus. O grande desafio nosso, filho, como padre, você, é que muitas vezes na provação nós quebramos a união com Deus, nós nos separamos de Deus e não aceitamos o que nos acontece. Mas porque mas eu não aceito. Se você não aceita, aquele sofrimento não é redentor. Se você não sabe ter assentimento a Deus, entender o que te acontece na força do Espírito, gera revolta, blasfêmia, e aquilo se torna uma maldição e não uma bênção. A doença, a adversidade pode ser um momento de bênçãos ou um momento de maldição, de graças ou de perdição. A forma como nós enxergamos tem que ser da fé. Continua Eclesiástico: seja paciente nas situações dolorosas. Repita isso comigo: seja paciente nas situações dolorosas. Está escutando? Diga para quem está do teu lado: seja paciente na situação dolorosa. Oh padre, mas é demais. Aqui eu vou dar um salto para Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 3. Perdão, Isaías capítulo 53, versículo 1. Do servo sofredor. Quem acreditou em nossa mensagem? Para quem foi mostrado o braço de Javé? Ele cresceu como broto na presença de Javé, como raiz seca. Ele não tinha aparência nem beleza. E eu aqui vou rezar esse trecho do servo sofredor na presença dele, porque esse servo sofredor é Jesus. Como indivíduo de quem a gente esconde o rosto, ele era desprezado, e nós achávamos que ele era um homem castigado. Servo sofredor é Jesus Cristo. Nós achávamos que ele era um homem castigado. Se és o Filho de Deus, desce da cruz, e nós iremos te servir. Depois outro texto: vós que curastes os cegos,
os mortos ressuscitastes, aos coxos fizestes andar. Por que não sai da cruz? Cadê teu Deus, se é verdade que Ele o ama? Nós achávamos que Ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado, mas Ele foi testado na paciência da fé. Todos nós estávamos perdidos como ovelhas e desviamos dos nossos próprios caminhos. E Javé fez cair sobre ele os crimes da humanidade. Por que eu li esse texto do servo sofredor de Isaías capítulo 53? Porque nós somos chamados a ser pacientes nas situações dolorosas. Jesus, o exemplo daquele que foi testado na fé, paciente na fé. Claro que Jó é o exemplo, mas é a prefiguração do Cristo na cruz. Nós não temos serenidade. Por que nós não temos, Padre, serenidade nas provações? Porque nos falta confiança em Deus. Por que nós não temos serenidade nas adversidades, nos momentos dolorosos? Porque nos falta uma vida de oração na presença de Jesus, na vida sacramental, na leitura orante da palavra de Deus. Filhos, aqui a paciência nos cura. As situações dolorosas nos cura, porque o ouro é provado no fogo, e as pessoas escolhidas no forno da humilhação. Nós imaginamos a humilhação como algo terrível. Gente, se nós entendêssemos a oportunidade na hora em que somos humilhados de uma santificação. Tanto que quando nós falamos em cura, e lembre-se, Padre, por que eu não sou curado de uma vez? Porque nós não ficamos doentes de uma vez. Nós carregamos as nossas feridas por muito tempo, e nós queremos num único momento que Deus cicatrize algo que levamos anos para fazer virar gangrena. Deus vai curando aos poucos, porque nós não suportamos. E quando é demais a cura, aí vem o repouso do Espírito, que é uma necessidade do Espírito, e até dá um apagão na mente. A sinapse não aguenta, então a pessoa repousa. Por isso Deus, Ele vai devagar agindo, porque muito tempo doentes fomos. Veja, a humilhação, quando nós vamos no momento de cura e libertação, e esse acampamento é isto, quando nós vamos naquele momento em que fomos humilhados, que alguém, gente, isso dentro de casa, o que eu tenho encontrado de nora, que foi humilhada pela sogra no começo do casamento, sogra que foi humilhada pela nora, quando foi entrar na família, foi humilhado porque você é um pé rapado, porque você é um Zé Ninguém, porque você é uma Zé, o que você vem fazer na minha família? Tem tanta gente com essa humilhação no início do casamento, não se liberta. Se nós entendêssemos que aquele momento de humilhação, bem-aventurados os humildes, a humilhação é o momento onde nós podemos curar e Deus nos exaltar. Que a humilhação, ela pode nos ser um momento de santificação. O servo sofredor. Gente, nós vivemos a base do fast food. Eu fico brincando porque tem restaurante que você vai, você já viu que tem luz clara? Porque geralmente quando você vai, que a pessoa quer que você fica, a luz é mais branda, a luz é mais serena, é mais aconchegante. Agora quando você vai num fast food, você faz o pedido e a luz é clara. Por quê, Padre?
para você comer isso e vai embora logo. Que eu quero que você coma e vá embora, para vir outro cliente. Fast food é isso, não demora, comida rápida. Nós vivemos essa mentalidade. Nós vivemos esse conflito entre nossa pressa e a aparente demora de Deus. É um conflito. Nós vivemos com pressa. Nós vivemos com pressa. Você manda um WhatsApp e toda hora, você sabe que tem um barulhinho, mas toda hora, será que já leu? Aí começa, será que leu? Bom, eu acho que eu não escutei, vou ver se respondeu. Nós vivemos com pressa, então nós entramos num conflito, a nossa pressa e o tempo de Deus. Então parece que Deus demora, e eu ouso dizer que Deus tem uma pedagogia, a demora de Deus. Veja, o que é que acontece? Quando nós temos pressa de uma resposta, tanto é que tem um ditado, quem está com pressa come cru. Você já viu quando você apressa um processo? Vamos dar um exemplo. Você vai comer um mamão, sabe o que eu estou falando? Mamão, sabe, né? Precisa ser papaya, mamão, que ele é amadurecido à força. Quem já fez isso? Ô gente, estou falando com o povo, que você tira o leite, põe para amadurecer rápido. Ele é saboroso? Não. É ruim que a peste. É amargo. Quando você força a amadurecer, a fruta fica saborosa? Perde as qualidades? Então se forçamos a fruta a amadurecer, forcei, e não deixamos naturalmente, ela perde o sabor e a qualidade, na nossa vida também. Se forçamos, na nossa pressa, na nossa inquietude, na nossa falta de fé, no nosso desespero, eu tenho para mim claro, você pode passar todas as provações, o desespero é sinal de falta de fé. O desespero é sinal de falta de fé. Qual o resultado dessa pressa? Sensação de abandono. Deus me abandonou. Deus não abandona. Deus silencia. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Repita comigo. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Repita de novo. O silêncio de Deus. Segundo, gera agonia. A nossa pressa, não compreender e se permitir Deus agir no Espírito Santo provoca agonia. Nos dá uma sensação de impotência. Eu volto àquele texto. O texto de Eclesiástico. Seja paciente nas situações dolorosas. Nós estamos acostumados a resolver os problemas por conta própria. E aqui eu tenho me dado conta de que nós temos uma falsa ilusão. Com todo respeito, acho que a política é importante, as ONGs são importantes, toda ação humanitária é importante. Eu sou responsável pelo que falo, não pelo que você entende. Temos que trabalhar por um processo humano, democrático, de justiça. Mas se ilude o ser humano que achar que nós vamos mudar o mundo só pelos meios naturais. Que vamos cessar a violência só com pacificação e só resolvendo o problema da violência. O mundo será mudado quando permitirmos que Deus haja nos homens. Só pelos meios naturais não mudamos a realidade. O ser humano
ele é impotente. Nós não temos a solução do problema, nós precisamos de uma intervenção divina no próprio ser humano, que nos usa. Deus usa o ser humano? Gente, usou Nossa Senhora. Se não fosse Nossa Senhora, Jesus não tinha carne, não tinha osso e não tinha sangue. Você quer mais exemplo do que isso? Deus nos usa. Veja, na nossa pressa, a vida, gente, é uma luta. Vocês concordam que a vida é uma luta? Luta para sobreviver, luta. Nós achamos assim que a vida inteira nós temos que ter um lugar ao sol, essa é a frase. Gente, é uma luta para a gente se impor, é uma luta para se formar. Quem é formado aqui em faculdade? Levante a mão. Qual o maior desejo dos pais? Não é dar uma faculdade para os filhos? É ou não é? É capaz de você comer pão com banha, comer arroz, feijão e ovo o dia inteiro para poder pagar a faculdade dos filhos, porque faculdade pública é só para os ricos, né? O que era para ser para os pobres só fica para os ricos, que vem de cursinho tudo pago. Mas é uma luta. A vida inteira você tem que conquistar um diploma, depois você tem que se impor no mercado de trabalho, e quando consegue o trabalho, você tem que mostrar serviço, você tem que não descuidar porque o outro te passa a perna, você tem que conquistar teu espaço, como alguém diz, esse é meu quadrado. Entrou no meu quadrado, eu viro um leão, uma leoa. Você sabe o que é isso? Ciúme. E ciúme como um mecanismo de defesa. Escutou? Defesa. Eu não quero perder o que eu conquistei. O mecanismo de defesa de que eu lutei tanto para chegar aqui, eu tenho ciúme daquilo que é meu. E isso gera ansiedade. Isso desgasta. Desgasta ou não desgasta? Porque ao invés de você se focar no produzir, você se foca no defender-se. Isso acontece no casamento. Por que às vezes a pessoa diz, eu não aguento mais? Eu escuto muita gente me diz, padre, eu não aguento mais, porque eu estou me consumindo em me defender de fulano que não para de trair, de Beltrano que faz isso, de Ciclano. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso dar um pouco de atenção a mim mesmo. E gente, é verdade, temos que cuidar de nossos sentimentos, às vezes feridos. Por que nós estamos nesse retiro? Por que vocês vieram para o acampamento? Para dar oportunidade para ouvir o seu interior. Eu reconheço que eu sou impotente nesses aspectos, eu estou carregando uma ferida, e Deus me ajude a enfrentá-la. Eu quero ser curado, eu preciso me debruçar sobre as minhas inquietudes. Nós viramos a página muito rápido. Separou, o quanto mais rápido você esquecer, melhor. Morreu alguém, quanto mais rápido você virar a página, melhor. Não tenha pressa de virar a página. Às vezes nós precisamos curtir. O que é curtir? Refletir, meditar, sofrer, chorar, perdoar, curar. Nós viramos muito rápido. Nós não damos a devida atenção ao que a nossa alma fala. E eu tenho clareza disso. Tem gente que hoje tem muita doença. Você já parou para fazer uma pergunta? E eu tenho me focado muito nessa reflexão. O que a doença está querendo te dizer? Eu vou fazer uma pergunta, de novo. O que a doença, teu fígado começou a ter gordura, teu baço não funcionou, tuas pernas estão doendo, de repente sai uma fibromialgia,
tua cabeça dói, teu corpo dói. Você já parou para fazer a pergunta, ao invés de brigar, xingar, se revoltar, por que esse órgão, por que meu corpo está doente? É uma pergunta muito sábia, porque aí nós começamos a pensar, que qualidade de vida que eu levo, que respeito eu tenho para o meu corpo. A doença é uma forma de expressão da alma. Gente, tudo bem que São Paulo separou corpo e espírito, mas é uma unidade. E às vezes uma doença do corpo, uma inflamação, uma dor de cabeça, é o meu eu maior dizendo para mim: você não está se respeitando, você não está no caminho certo. A doença é uma forma de Deus nos avisar. Opa! Afirmo, a doença é uma forma de Deus nos avisar: eu preciso cuidar de você, eu preciso que você me dê o tempo de eu te restituir a saúde. A demora de Deus, ela nos leva a amadurecer, ela nos leva a compreender. Ontem eu atendi no rádio uma pessoa, não sei quem escutou, uma senhora que dizia: hoje é o dia da minha formatura, é o baile da minha formatura. Eu, louvado seja Deus, você se formou em quê? Em direito. Com quantos anos? 42 anos. Gente, eu falei, meu Deus, louva, que alegria. Eu não consigo ser alegre. Eu parei. Por quê? Porque o meu marido está desempregado. Falei: filha, Deus está te dando uma graça tão grande, você está conquistando uma vitória tão grande, que você não consegue se maravilhar com esse Deus que está te dando uma bênção, e no momento dele, teu marido vai conseguir. Você está estragando um dia tão importante que você lutou anos. Eu acho que eu não consegui convencê-la a compreender que a vitória de Deus era maior do que a derrota. Às vezes nós estamos tão focados no que não temos, que não agradecemos que temos muito mais que o necessário. E dizer: obrigado, Senhor, glória a Deus pelo que tenho, e não pelo que não tenho. Gente, esse conflito da minha pressa e o tempo de Deus é muito constante, acompanha a nossa vida inteira. Se nós continuarmos, nós estamos em Eclesiástico capítulo, ai, Jesus me chicoteia, Eclesiástico capítulo, agora nós vamos um pouquinho mais, nós somos até o versículo 8, agora pega o versículo 9, Eclesiástico. Meu filho, não é no final da Bíblia não, é no começo. Eclesiástico é Antigo Testamento. Quem achou a Bíblia? Gente do céu, que dificuldade de ler a Bíblia, né? Vocês que temem ao Senhor, continua o texto, esperem nele os benefícios, felicidade eterna e a misericórdia. Examinem a história e verão quem confiou no Senhor e ficou desiludido. Marcou esse texto? Filho, marcou? Versículo qual que nós estamos? 9. Vocês que temem o Senhor, esperem dele os benefícios. Então o que nós estamos aprendendo? De quem nos vêm os benefícios da vida? Tanto que tem um salmo que diz assim:
Não fique enciumado, não fique descontente, não se sinta infeliz quando o teu vizinho cresce na riqueza. Não se preocupe, porque um homem rico sem inteligência é como um gado gordo que se abate. Tolo é o homem que deu nome em muitas terras e hoje está no cemitério como todo mundo. Gente, é impressionante na sua cidade. Você já viu praça? Eu moro na Praça Senador Correia. Não sei quem é. Como é que é o nome da rua que você mora? Diga alto. Você sabe quem foi essa pessoa? Que adianta o homem dar nome a muitas terras, nome de rua, nome de praça, nome de tantas coisas. O sábio, o não sábio, o rico, o pobre, tudo é besteira. Por isso ganha um sentido muito grande, Lázaro, a ressurreição. Vocês que temem o Senhor, está falando para mim, você teme o Senhor? Você tem temor de Deus? Se não tem, tem que pedir o Espírito Santo, viu? Vocês que temem o Senhor, esperem nele seus benefícios, a felicidade eterna, a misericórdia. Olha aqui um segredo, para nós, para que nós sejamos mais até tolerantes com as nossas fraquezas. Não queiramos amadurecer de vez, não forcemos demais. Às vezes nós somos muito exigentes conosco mesmo e consequentemente muito exigente com o outro. Filho, examina a tua história, 40, 30, 50 anos. Quem confiou no Senhor ficou desiludido? Abraão confiou no Senhor, ficou desiludido? Nossa Senhora ficou desiludida? Moisés ficou desiludido? São Pedro ficou desiludido? João Paulo II, que vai ser beatificado, ficou desiludido? José de Anchieta, que foi hoje canonizado, quinta-feira, hoje a missa oficial com o Papa na igreja dos jesuítas, ficou desiludido? Então você acha que tantos não ficaram, você vai? Pois bem, para que desespero? Para que desistir? Por que recuar? Por que não progredir em Deus? Aquele que espera no Senhor não ficará desiludido. Quem perseverou no seu amor não ficará abandonado. Repita: quem perseverar no amor de Deus, repita comigo: quem perseverar no amor de Deus não ficará abandonado. Repita de novo: quem perseverar no amor de Deus não ficará abandonado. Mas é preciso perseverar. Às vezes, e eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que nós precisamos, não compreendo, mas eu aceito, Senhor, o texto antes. Eu não entendo, mas eu me coloco nos teus desígnios. Gente, Jesus não nos mandou ver, Ele nos mandou crer. Jesus não nos mandou ver, Ele nos mandou crer. E aqui é a base de tudo. Nós queremos ver para crer, e o Senhor disse: creia e verás. Creia e verás as maravilhas. Creia
e seremos curados no seu amor. Pois suas chagas fomos curados. Repita comigo: por suas chagas, cantemos só esse trechinho, fomos curados. Por sua cruz fomos libertados. Por suas chagas fomos curados. por suas chagas, Fomos curados. por sua cruz, Fomos libertados. por sua cruz. Fomos libertados. Então canta comigo. Por tuas chagas, Senhor, fomos curados. Permaneça sentado, por favor. Por tua cruz, fomos libertados. Neste encontro, ó Cordeiro imolado, perdão derramado. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma, me dá vontade do céu, amor eterno e fiel. Por tuas chagas, Senhor, fomos curados. Por tua cruz, fomos libertados. Neste encontro, ó Cordeiro imolado, perdão derramado. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma. Por teu imenso amor, hoje somos curados. Por tuas chagas, fomos curados. Por tua cruz, fomos libertados. Então, se fomos curados e libertados no Cristo, e eu proclamava Isaías capítulo 53, o texto está dizendo: quem confiou no Senhor ficou desiludido? Quem perseverou no seu temor foi abandonado? Então, nos aparece aqui algumas virtudes. A virtude, primeiro, de ter o temor de Deus. Aqui entra o Espírito Santo, que não nos desespera. Aqui entra a necessidade de pedir: Senhor, eu preciso do teu temor de Deus, eu preciso do temor de Deus, para que eu persevere. Nós achamos, eu acho engraçado, fulano chega às vezes e diz assim na igreja: eu vim na igreja, Deus, já que eu vim, agora o Senhor é obrigado a me dar uma graça. O caboclo nunca vai na missa, e às vezes se acha o rei da cocada, porque foi, só que ele não entende. Quando você está lá em casa, se acordou, tomou o cafezão de domingo, e tem 1000 opções, de você ir na feira, de você ir no parque, de você ir jogar baralho, e de repente te dá o desejo de ir na igreja. Quem que despertou esse desejo? O Espírito Santo. Então quem desperta o desejo de Deus, já foi o Espírito Santo. Então ninguém pode ir na igreja querer exigir: ó, já que eu vim, você tem que me dar essa graça. Não, Deus já chamou. É impressionante, a gente diz que quando vai com o milho já volta com o fubá, Deus já volta com a polenta. Quando você pensa que você foi, Deus já veio. Ele nos amou primeiro. Quando você disse: eu vou lá na Canção Nova, quem despertou esse desejo? O Espírito Santo. Quando
Por que o senhor se tornou padre? Por que o senhor teve gosto pelas coisas de Deus? Por que o senhor foi para o seminário, no meu caso, com 12 anos? Porque Deus despertou o desejo em mim com 11 anos. Por que você é catequista? Eu sou catequista porque Deus despertou o desejo em você, o Espírito Santo. Gente, isso é muito sério. Aí que dá a perseverança. Por que fulano de tal entrou para a comunidade da Canção Nova? Quantos anos você está na Canção Nova, minha filha? 6 anos. 6 anos. Você é natural da onde? Vitória da Conquista, na Bahia. Um abraço, Vitória da Conquista. Lá falamos pela rádio Excelsior, a voz do Senhor do Bonfim. Não é não? Ser da comunidade é um mérito seu ou ação do Espírito Santo? Total do Espírito Santo. Você entendeu? Ela é consagrada na Canção Nova, por quê? Porque o Espírito Santo suscitou nela. Porque eu sou sacerdote? Porque o Espírito Santo, com 11 anos, despertou o desejo de ser sacerdote. Por que você é cristão? Porque o Espírito Santo está em você dizendo: vai para frente, minha filha, persevere no Senhor, que você não ficará abandonado. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Obrigado, minha querida. Você compreende? Ele não abandona, jamais. Bom, abandonou Jesus na cruz. Ai. Sim, padre. No domingo, Jesus vai dizer, lá no Horto das Oliveiras: minha alma está numa tristeza mortal. E você talvez me pergunte: padre, o senhor acredita que Jesus no Calvário teve medo? Quem acha que teve medo, levante a mão. Quem acha que não teve medo, levante a mão. Teve. Jesus era humano. Inclusive, Bento XVI, há um ano que é emérito, enquanto Ratzinger escreveu sobre isso, o medo de Jesus da cruz. É lindo o texto. No seu livro, ele fala que Jesus teve medo e que foi muito real. Minha alma está numa tristeza mortal. E eu pergunto para você, de novo, gente, tem que ler livro católico, tem que ler artigos católicos. Eu procuro ler muito. Não por acaso começo agora a escrever uma coluna no jornal de Campinas e agora no jornal O Lutador, porque eu acredito na catequese permanente. Por que eu estou no rádio, na TV? Porque o povo precisa saber. Ontem eu fiz uma pergunta no Fé em Debate: qual parte da missa que você gostaria de entender melhor? Quem escutou esse programa? Gente do céu, cada coisa que apareceu, eu queria entender por que tem evangelho na missa. Eu queria entender por que tem 2 leituras. Uma pergunta: por que? Bom, se eu chegar, até que hora olha a pergunta capciosa, até que hora eu posso chegar na igreja para comungar? Ai, Senhor da misericórdia. Quer dizer, qual o limite? Aquela história, Santa Teresinha: eu não quero ser santa pela metade. Alguém é raso. Padre, qual que é o mínimo que eu tenho que fazer para chegar no céu? É engraçado, é como se você fosse fazer uma prova. Eu tenho essa sensação. Você tem uma prova com 10 questões. Você estuda para acertar as 10, é ou não é? Aí você chega para o professor: não, se você acertar 4, você passa. Gente, eu não sei se eu era Caxias desde sempre, eu ficava triste. 9 e 8 para mim não era bom, eu queria tirar 10. Às vezes nós queremos assim, o mínimo. Se eu passar na porta do céu resbalando, tá bom. Se eu for para o purgatório, tá bom.
cristão light, né? Gente, Jesus teve medo? Teve, real. Teve medo real. Você acha que Deus Pai se alegrou com a morte do seu filho? Não, mas Ele se alegrou, filho, Ele se alegrou pela liberdade, voluntariedade do filho em se entregar por amor. Então, eu quero lembrar isso, porque apesar de Jesus, e isso nós vamos ouvir no domingo de Ramos e na sexta-feira santa, Jesus citar: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Você acha que Jesus achou que Deus o tinha abandonado? Não. Ele apenas naquela dor, ele não conseguia sentir o Pai. Tem uma diferença grande, e cito Ratzinger. Gente, isso é importante, tem umas teologias ali perigosas. Jesus achou que o Pai o tinha abandonado? Não. Só que ele estava numa dor física, tanto que suou sangue, e uma dor física tão terrível, agoniante. Eu tenho medo, gente. Estão jogando muita purpurina na paixão do Senhor. Está ficando muito bonito no cinema. Não é aquilo não. Ele foi humilhado, ele se esgotou, ele se esvaiu em sangue. Mas tem uma frase de Jesus é porque eu trouxe para essa palestra, que ele diz assim: Pai, eu estou com medo. Se for possível, Pai, afasta de mim a cruz. Mas não foi por causa disso que eu cheguei até aqui. Então seja feita a tua vontade. Não foi por causa disso que eu cheguei até aqui. É tão forte isso, para você ver que é uma liberdade de Jesus. Pai e o Filho estão em profunda comunhão. Gente, o grande perigo da nossa pressa e de não deixarmos Deus nos curar é que nós perdemos a esperança. E quando se perde a esperança, se para no meio do caminho. Se para no meio do caminho. Tanto que é aquela sensação de que você trabalhou, a gente diz, morreu, nadou e morreu na praia. A maioria de nós já somos iniciados na fé, já vivenciamos tantas semanas santas. Não deveríamos nos perguntar a qualidade de nossas Páscoas? É algo impressionante. Por exemplo, o abandono da confissão é sintomático. É sintomático. Eu fico impressionado como as pessoas ainda insistem numa teologia protestante de se confessar direto com Deus. E agora começou o modismo de confissão comunitária. Para com isso. A comunitária é uma vez, a próxima obrigatoriamente tem que ser auricular. E para um padre fazer a confissão comunitária tem que pedir licença escrita para o bispo. A confissão comunitária não substitui a confissão auricular. Não substitui. Por quê? Porque qual a importância da confissão? Se for pecado grave, pecado mortal, é uma questão de salvação. Nós nos iludimos. Você acha que depois da morte tem arrependimento? Eita, difícil a resposta. Não. Credo, padre? Não tem. Depois da morte não tem arrependimento. Por isso, a igreja favorece, enquanto vivos, nos arrependermos. Depois da morte, só nos resta a misericórdia de Deus. Arrependimento da pessoa não tem mais.
O senhor está falando sério? O que o senhor está falando é igreja católica ou o senhor está inventando essa teoria? Não, estou sendo honesto. Isso é nossa doutrina católica, apostólica, romana. Após a morte não há arrependimento. Então, nós temos que, e a igreja nos favorece, a graça de Deus nos favorece, que o arrependimento aconteça aqui. Daí a importância da confissão. Por que é importante? Se for mortal, grave, tem jeito. Mas mesmo os veniais, por que é importante? Porque quando você se acusa, você fala na confissão, você conta seus pecados. Também não adianta ir lá, não matei, não roubei, o resto fiz tudo. Isso não é confissão, é superficialidade. Você vai lá e diz, é os pecados de sempre, padre. Isso não é confissão válida. Válida é, mas o Papa Francisco diz, cuidado com a superficialidade nas confissões. São muito pouco proveitosas espiritualmente. Mas quando nos acusamos, nós formamos o quê? Consciência. E isso nos leva a ter perseverança. A própria confissão leva a não perder a esperança. Veja, gente, por que nós não podemos perder a esperança? Porque, às vezes, eu falava da demora de Deus. Vou dar um exemplo. Nós temos que, às vezes, caminhar mais na fé do que na razão. Ô padre, você vai ter que, na tua vida consagrada, eu como padre, às vezes eu não vou estar enxergando e vou ter que dizer, Senhor, eu não compreendo, mas eu vou dar mais um passo em tua direção. Você como mãe, como pai, como cristão, às vezes vai estar no meio de uma situação terrível, e você não vai estar enxergando, e você vai ter que dizer, Deus, eu vou dar mais um passo. Quer um exemplo? Abraão morava em Ur, na Mesopotâmia. Ele era um homem bem sucedido. Qual que é a esposa de Abraão? Sara. Abraão é o pai da fé, o patriarca da fé. E o que é que Deus prometeu? O que Javé disse a Abraão? Larga a tua terra e vai. Ele saiu de Ur, da Mesopotâmia, em direção à terra prometida. Gente, ele largou terra, pegou o gado que ele tinha, abriu mão de tudo e seguiu estrada fora. O problema, a promessa de Deus se baseava em dois princípios: eu te darei uma grande geração e te darei a terra prometida. Qual foi a promessa de Abraão que Javé fez? Te darei uma grande geração e ele catou o caminho para a terra prometida. O problema é que o tempo passou demais e a Sara era estéril. Se ele tivesse parado no meio do caminho, primeira promessa não se cumpria, a segunda menos ainda. Ele andava, descendo, e cadê essa terra prometida? Não aparecia. Abraão, do lado com a esposa, que não tinha mais filho, ficando velho, ela ficando velha, estéril, a terra prometida não aparecia, o deserto não terminava. E se ele tivesse parado no meio do caminho? Às vezes nós somos esse Abraão, nós não vemos a promessa, ou melhor, nós não sabemos quando ela chega, mas nós temos que caminhar, porque nós somos filhos da promessa e não filhos da derrota. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Romanos capítulo 5, versículo 4. Quem quiser colher os frutos no futuro, precisa aprender a plantar. Duas virtudes importantes: esperança e paciência em Deus. Quem quiser colher frutos no futuro, tem que plantar na sua vida
esperança e paciência. Nós não podemos ser reféns das neuroses modernas. Mateus capítulo 6, versículo 34. Já disse, Senhor, para cada dia basta a sua preocupação. Gente, cuidado. Às vezes a gente se desespera pela preocupação da manhã. Jesus já advertiu. Mateus capítulo 6, 34. Para cada dia basta a sua preocupação. O questionamento: Deus não tem pressa. Ô padre, se eu vim falar isso, Deus não tem pressa. A pressa é coisa humana. Deus é eterno. Como que eu me rendo ao tempo de Deus? Plantando hoje a virtude da esperança e da paciência. O maior problema de hoje chama-se, não fala depressão, está errado. O maior problema de hoje chama-se ansiedade. O maior problema de hoje chama-se ansiedade. Por que nós ficamos ansiosos? Porque antecipamos as preocupações. Porque temos pressa demais. Porque temos confiança de menos. Porque acreditamos muito pouco na providência divina. A ansiedade é um estado emocional. Escuta bem. A ansiedade é um estado emocional em que há um sentimento de insegurança. A ansiedade é um estado emocional que revela uma grande proporção de insegurança em si mesmo, no próximo, em Deus. Eu quero dizer, o tempo de Deus é também tratamento. A cura de Deus é lenta, a promessa de Deus pode ser demorada, mas ela se cumpre. Eu falava sobre a doença. Quem já teve uma doença, ou quem está com muita doença física, comece a fazer uma pergunta. Como, eu falava, isso é científico, uma pergunta sábia. Como a doença está me alertando de um mal interior? O que essa dor de cabeça? O que esse fígado? O que essa perna? O que essa fibromialgia? O que essa depressão está dizendo que não está certo no meu interior? A dor pode ser a queixa da alma. A dor pode ser um grito de Deus em nossa vida. Voltando, e eu dizia, nos questiona uma vida saudável, uma comida saudável, uma administração do prazer e nas emoções. Pois bem, se na minha oração Deus parece demorar, não nos caberia uma pergunta? Se a demora é um tratamento de Deus, é a pedagogia de Deus, do que Deus está me tratando? Em última instância, se a demora das nossas orações parece estar acontecendo, onde que Deus está me curando? Amém.